Nós vamos dar sequência aí ao nosso programa, hoje falando a respeito dos fenômenos paranormais. Vocês já começaram a ver com o Dr. Vitor os fenômenos extranormais. Ontem já começaram com o Dr. Fued também a respeito do curandeirismo, certo? Foi divulgado ontem esse tema. E aqui eu queria dar apenas um esboço para vocês do que vocês vão estar acompanhando no que diz respeito a fenômenos ao longo deste curso. Todos os fenômenos parapsicológicos, eles têm os efeitos psíquicos, os físicos e os efeitos mistos. Eu e o Dr. Vitor estamos aqui, nesses efeitos psíquicos. O Dr. Vitor está falando para vocês sobre os efeitos psíquicos dos fenômenos extranormais. Eu vou falar sobre os paranormais e os sobrenaturais vão ser relatados pelo Padre Quevedo. Aqui também nos físicos, os sobrenaturais pelo Padre Quevedo, os extranormais e os paranormais aqui pela professora Márcia, aqui nos efeitos físicos. E os efeitos mistos que já se iniciaram ontem com o Dr. Fued, falando a respeito do curandeirismo, e a professora Márcia também vai falar a respeito de feitiçaria, que estaria dentro destes efeitos mistos. Então essa é a diretriz dentro do curso que vocês vão ver aí nos fenômenos. Então sempre é bom ter em mente e guardado esta subdivisão aqui. Então dentro dos efeitos psíquicos existem os extranormais, os paranormais e os sobrenaturais. Nos físicos a mesma coisa e os mistos que abrangem, como o próprio nome diz, mistos. Tanto os efeitos psíquicos como os físicos agindo conjuntamente aqui. Então isso vocês vão ver nesse esboço aí ao longo deste curso, ao longo destas 2 semanas. Como já foi dito também naquele primeiro dia de debate pelo Padre Quevedo, é muito importante que vocês ouçam tudo o que nós estamos dizendo, prestem atenção, tomem anotações, para depois, até no debate ou até mesmo em aula, se houver tempo, normalmente o tempo na aula é mais escasso, estarmos debatendo, discutindo, aprimorando ou até revendo alguns dos posicionamentos colocados aqui em aula. Porque estas aulas agora, muitas vezes essa de paranormal mesmo, dos efeitos de manifestações dos fenômenos paranormais, muitas vezes gera alguma dificuldade de aceitação por parte das pessoas. Porque é aquilo que eu dizia ainda durante a aula do inconsciente, é mais simples aceitar a teoria espírita, aceitar uma possível comunicação mediúnica, espiritual, de morto com vivo, do que compreender o mecanismo da mente humana. E aqui hoje nós vamos ver mais um pouco do que a nossa mente pode provocar. Outra coisa, quando eu estiver falando aqui, dando os exemplos, não vamos generalizar as coisas, porque é muito comum após essas aulas, as pessoas virem correndo atrás de mim ou atrás do Vitor, para saber então que tipo de problema tem, porque já aconteceu com ela isso. E a gente insiste muito no caso de que as manifestações normalmente são sintomáticas, são patológicas, sempre existe uma causa por detrás para os fenômenos estarem acontecendo. Então a pessoa se apavora, a pessoa vem correndo atrás da gente, mas já aconteceu comigo. Isso aqui acontecendo de forma esporádica, uma vez ou outra, é perfeitamente normal e natural. Porque se é uma faculdade que pertence ao homem, que está aliada à mente humana, ao inconsciente humano, à alma humana, é natural que uma vez ou outra se manifeste. É natural. Quem aqui, nesta sala, já não teve febre um dia? Acho que todo mundo um dia já teve febre. Agora, alguém já teve febre aqui desde o dia que nasceu e está com febre até hoje? Acho que não. Então há uma diferença muito grande. Então não vamos generalizar as coisas. Os exemplos que são dados aqui são colocados bem à margem do extremo mesmo. Então nós vamos contar os exemplos que são mais complicados. Agora tem a coisa rotineira, do dia a dia. Outro aspecto aqui. Vocês vão ver e poder acompanhar isso até ao longo e ao final do curso. É muito comum, depois que nós começamos a falar um pouco dos fenômenos, quando entramos nos debates, a pessoa
pede a palavra e vai lá, ela vai contar um caso, que ela ouviu dizer o que ela acompanhou. E daí ela quer cobrar da mesa um posicionamento nosso com a seguinte pergunta. Ela conta todo o caso e daí fala assim, que fenômeno é este? O que foi que aconteceu nesse caso? É muito difícil você não estando diretamente a par do caso, acompanhando esse caso no dia a dia dele, você dar uma resposta do que seria. Ao longo destas 2 aulas de efeitos psíquicos paranormais, vocês vão poder entender um pouco por que é difícil dar um nome ao que seria. Porque muitas vezes as manifestações elas aparecem no ser humano de uma forma mista, misturada. Acontece um pouco de cada coisa. Então é difícil você definir precisamente. Então muitas vezes as respostas surgem assim, parece ser tal coisa, parece ser X, parece ser Y. Afirmar com precisão o que seria um erro muito grande até de nossa parte. Porque muitas vezes acompanhando o caso de perto, num procedimento clínico, às vezes você vê que o caso muda de figura. O que te parecia muito ser uma manifestação de psigama ligado aos fenômenos paranormais, daqui a pouco você começa a ver que não, que parece que tem um pouco de hiperestesia. Então vocês já viram, o Vitor falou um pouco a respeito de hiperestesia, que está ligada aqui, aos fenômenos extranormais. Então vamos falar um pouco agora dos fenômenos paranormais. Os fenômenos paranormais, primeiro, com relação ao nome, há uma confusão generalizada pela população em geral. É um tal de chamar todo mundo de sensitivo que é muito comum. Sempre que você vê que uma pessoa tem qualquer poder, qualquer sensibilidade a mais, ou qualquer manifestação parapsicológica, a linguagem popular tem por hábito denominar sensitivo. E este é o primeiro grande erro dentro da parapsicologia. Sensitivo é aquele indivíduo que manifesta fenômenos de efeitos psíquicos extranormais. Apenas aqui, ó. Aqui é o sensitivo. Quem manifesta outros fenômenos não é sensitivo. Então tem outro nome. Dentro dos paranormais, aí está. Pessoas que manifestam a faculdade paranormal são denominados, são conhecidos por esses 3 nomes. Ou metagnomo, ou dotado, ou se não até mesmo paranormal. São os nomes designados para quem manifesta faculdade de efeitos psíquicos da ordem dos fenômenos paranormais. Então, a nomenclatura utilizada é esta. Sensitivo, como eu acabei de dizer, seria aquele indivíduo que manifesta fenômenos extranormais. Os termos. Qual a diferença do paranormal para o sensitivo? Qual a diferença do paranormal para o extranormal? Extranormal, Vitor começou a falar com vocês, vai continuar ainda à tarde, continua e conclui amanhã pela manhã. Extranormal são os fenômenos ligados ao sentido, ao sensório. São os sensoriais, materiais, os físicos. E os paranormais é justamente o contrário. É o não sensorial, é o imaterial, não físico, é o espiritual. Espiritual, entendam bem, no sentido configurado de alma, de inconsciente humano. Não vamos confundir aí o espiritual com o espírito dos espíritas. Não tem ligação nenhuma. É espiritual porque o ser humano é espiritual. Ele tem o seu lado espiritual, relacionado à alma. Então veja, os fenômenos paranormais não dependem dos nossos sentidos, não dependem da nossa sensibilidade, não estão ligados àquilo que nós estamos vendo, àquilo que nós estamos sentindo, àquilo que nós estamos pegando. Não tem ligação nenhuma com o sensório.
Justamente, são totalmente espirituais. Não tem ligação nenhuma com o sensório, com o sensorial. Então, partindo desse suposto, partindo dessa primeira colocação, já dá para entender que ele é um fenômeno, quando se manifesta, bem mais complexo que o fenômeno relacionado ao sensorial. Vamos dizer assim, comum, nenhum deles é. Mas o sensorial, o extranormal, está mais dentro, vamos chamar assim, do comum. É mais comum acontecer. Por quê? Afinal de contas, nós mexemos com os nossos sentidos o dia inteiro. Nós falamos, nós enxergamos, nós sentimos. Normalmente, existe uma compensação orgânica natural dentro desses sensoriais. Então, é muito comum uma pessoa que não consegue falar, ela desenvolve outro método de comunicação. E, normalmente, um fator sensorial compensa o outro. É muito comum isso. Então, muitas vezes a pessoa não enxerga, mas ela vai com a mão e ela consegue sentir a poucos metros de distância que aqui tem uma mesa. Então, ela vem andando, ela sabe que tem a mesa, ela desvia. O que é isso? É um desenvolvimento natural. Então, não tem nada de fenomenológico aí. Não tem nada de parapsicológico nisso. É uma coisa natural. Esses fenômenos extranormais, sensoriais, muitas vezes em virtude de treinarmos muito alguma habilidade, eles podem acontecer de uma forma até um pouco mais abundante. Não que aqueles provocados também podem trazer consequência. Lembram na aula de inconsciente que eu citava muito isso? Insistia muito nisso. Não vamos provocar, cutucar o inconsciente. Provocar um fenômeno. O que é? É cutucar o inconsciente da mesma forma como eu dizia na segunda-feira. Então, esta diferença entre os paranormais e os extranormais. No que diz respeito à nomenclatura destes fenômenos. Dr. Heine, grande parapsicólogo, um dos pioneiros da parapsicologia, a princípio, definiu uma classificação através da qual denominava esta faculdade parapsicológica de manifestação paranormal no ser humano como ESP, que vem do inglês e significaria percepção extrasensorial. Como o próprio nome diz, uma percepção além dos nossos sentidos, extrasensorial. Acontece que esse termo, percepção extrasensorial, isso foi oficializado em 1953, no primeiro Congresso Internacional de Parapsicologia, realizado na Holanda. E neste congresso, imaginem vocês, se hoje, em 1996, nós temos tantas controvérsias perante a parapsicologia, imagine vocês em 1953. Ou seja, existiam muito mais controvérsias. Então, neste primeiro Congresso Internacional de Parapsicologia realizado na Holanda, existiam cientistas, especialistas das mais diversas áreas. Ciências biológicas, medicina, psicologia, odontologia, na área de humanas, direito, advogados, na área de exatas, engenheiros, matemáticos. Quando se falou percepção extrasensorial, ESP, nem todo mundo que ali estava presente conseguiu compreender isso. Então, percepção extrasensorial, mas que coisa é essa? Como assim? Uma faculdade além dos nossos sentidos? Então isso acabou sendo de grande molesto para alguns cientistas dali naquele momento. Eles não conseguiram acompanhar o pensamento e desenvolvimento da linha de raciocínio do Dr. Heine.
Aí os dois doutores, na sequência, o Weisner e o Thales, propuseram uma outra denominação, chamada e designada inicialmente de psigama, representada pelas letras PG. Ambas nomenclaturas foram oficializadas como oficiais dentro desse primeiro congresso de parapsicologia. Então, quando se lê PG ou psigama, ou se não, ESP, está querendo falar sobre a mesma coisa. Então, se vocês estiverem lendo um livro onde aparece ESP ou PG, ambos seriam a mesma coisa, estaria dizendo a respeito da mesma coisa. E por que foi aprovado o segundo termo psigama? Por sugestão desses dois doutores que eu acabei de relatar, porque a princípio, o cientista tem um certo defeito, muitas vezes ele gosta de complicar o simples, o que não deixa de ser um grande erro, porque é muito mais fácil você partir do simples do que do complicado. Mas parece que o cientista tem uma natureza dentro de si próprio, que aquilo que é muito simples, ele também tem dificuldade em aceitar. Ele tem que complicar aquilo. Então, talvez devido a esse próprio argumento, é que, num primeiro momento, criaram o termo psigama, que viria representado do alfabeto grego, mas não explicaria nada. Então, psigama, das letras gregas, significaria, só isso foi explicado neste congresso. Das letras gregas, psi, de psique, que significaria alma, e gama, de gnosis, conhecimento. Então seria, psigama, conhecimento da alma. Isso, para os cientistas que não tinham convívio, conhecimento direto da parapsicologia, ficou melhor esclarecido do que percepção extrasensorial. Foi mais fácil deles compreenderem conhecimento da alma do que percepção extrasensorial. Então resolveram aceitar as duas terminologias. Esta terminologia psigama, ela designaria conhecimento da alma, mas num primeiro momento não haveria necessidade de explicar nada. Porque você falou, conhecimento da alma, ponto final, acabou. A percepção extrasensorial, precisaria explicar o que é essa percepção, o que é o extrasensorial, e as pessoas que não eram da área boiavam, não entendiam nada. E tinham dificuldade também em tentar esse aprendizado a princípio. Então foi oficializado estes dois termos aí. A partir de então, a definição de psigama, que através de depois dos trabalhos realizados, chegou-se a uma conclusão, que psigama seria o conhecimento da alma sem limitações da matéria, nem de tempo, nem de espaço, nem obstáculo, embora seja limitada. Aí surge a primeira controvérsia geralmente. Então se coloca o seguinte, mas espera lá, algo que não tem limitação de matéria, que não depende de tempo, que não depende do espaço, que não depende e não sofre nenhuma interferência de qualquer obstáculo. Como que uma faculdade desse tipo é limitada? Como que uma faculdade desse tipo é finita? É simples, ela é ligada ao ser humano. Ela é uma faculdade da alma humana, ela é finita. O ser humano é finito. O ser humano morre. O ser humano tem os seus limites. Então essa faculdade, como é ligada ao inconsciente, à alma humana, ela também tem os seus limites. Apesar de parecer algo totalmente fabuloso, fantástico, que abrangeria um raio exemplar, realmente abrange, mas tem os seus limites, que nós vamos ver aqui na sequência. Faculdade humana que se manifesta em detalhes, nunca ela se manifesta em fatos complexos. O que é isso? É aquela história do sonho que eu contei para vocês na aula do inconsciente.
Sempre que uma pessoa tem uma manifestação psigâmica, ela vê a coisa em detalhes. O fato em si, num complexo todo, é criado e dramatizado pelo talento do nosso inconsciente. Que vocês vão ver também a respeito desse talento do inconsciente com o Dr. Vitor. E já vimos muito desse talento até na aula do inconsciente. Então o inconsciente, ele tem a capacidade de criar, de inventar, de imaginar, de aumentar. A faculdade psigâmica em si só manifesta-se apenas em detalhes. Por exemplo, já vou adiantar um fato aqui. Normalmente é comum uma manifestação em fenômenos, em fatos que envolvam muita emotividade. Então é muito comum a pessoa falar assim, eu sonhei que fulano ia morrer e fulano morreu. Eu sonhei que fulano ia ter um acidente e fulano teve um acidente. Na realidade, nem sempre você sonha que fulano ou que Beltrano vai morrer, ou que fulano e que Beltrano vai ter um acidente. A presença do fulano e do Beltrano já é uma correlação. Você sonha em si, você tem uma manifestação psigâmica no seguinte aspecto. Você vê um carro tombado com as 4 rodas para cima. Você está dormindo, você está cochilando, daqui a pouco você leva um susto. Você vê o carro com as 4 rodas para cima. Aí, pelo talento do inconsciente, por dedução, você chega à conclusão, e o inconsciente te traz, que nesse carro aqui estaria teu irmão, teu primo, teu pai, alguma pessoa correlacionada a você. Por que não um estranho? Porque que relação emotiva nós teríamos com o estranho? Quase nenhuma. Não há nenhuma afetividade entre duas pessoas estranhas. O contrário já entre amigos próximos, parentes. Onde a emotividade, a afetividade é muito grande. Então isso acontece de uma forma mais abundante. Esta manifestação aqui é esporádica, é espontânea, é involuntária. Ninguém deita e fala, agora eu vou sonhar quem é que vai morrer. Ninguém faz isso. Ah, mas eu conheci uma pessoa que fazia truque, charlatanice e enganação. Porque nenhum fenômeno parapsicológico de ordem psigâmica, de ordem espiritual, acontece com hora marcada. Então, cartomante, a pessoa vai ler sua mão para ler o seu futuro. Não acontece. Mas ela pode acertar uma coisa ou outra. Pode, dentro do que nós vamos ver na sequência, até dentro de uma margem de casualidade. E além dessa margem de casualidade, a cartomante não é gente? Não é humana? Numa dessas consultas que ela está fazendo, a faculdade psigama dela não pode se manifestar? Pode. Mas para tudo que ela vai te falar, não. Tudo não. Mas aí o que acontece? Ela te fala 10 coisas. Uma correta, do tipo, você tem 3 filhos. Acertou. As outras 9 são barbaridades. Aí o que a gente faz? Esquece aquelas barbaridades e sai falando para todo mundo que a cartomante é excelente, porque ela acertou que eu tinha 3 filhos. Então nós mesmos somos os responsáveis pela propagação e pelo aumento desse tipo de classe. Cartomante, tarólogos, pseudo-adivinhos. Tudo quanto é ano, a televisão, jornal, imprensa escrita e falada, faz um relato no início do ano das previsões para o ano. Eu já não perco nem tempo de assistir. E brinco até com o Padre Quevedo. Infelizmente, nós entramos na área errada. Porque se nós fôssemos adivinhos e fôssemos fazer previsão para o ano todo, já estaríamos ricos. Quando o padre diz que o CLAP hoje não é nem uma ponta do dedo do que era antigamente, que sobrevive em casas de aluguéis. Se fizesse adivinhações e previsões de futuro, teria no mínimo, o dobro das casas alugadas que tem. Estaria alugando casa para os outros. Por quê? Porque tem muita procura. O povo em si é místico. Vai atrás de conversa fiada. Gosta de ser enganado.
Então o que você vai fazer? Diz o ditado popular brasileiro, que errar é humano. Agora persistir no erro já não é mais. Aí já dizem uma outra frase que eu prefiro não dizer. Se persistir no erro já não é humano mais. Entendeu? Agora comparar esse erro a um animal, eu acho que o animal não erra tanto assim, apesar de ser irracional. Em todo caso, deixa-se aberto, livre, espontânea vontade. Cada um vai onde quer. Agora é uma persistência que não tem cabimento. Você pega as previsões. Uma grande personalidade do meio artístico vai morrer no ano de 96. Correto. Já morreu um aí a semana passada. Aquele no incêndio no Rio de Janeiro. Paulo Alturim. Como que chama? Altim. Arutim. Morreu a semana passada já, semana retrasada. Tem 10 dias. Então já acertou. Já acertou. Você abre o jornal no dia seguinte... Pai não sei o que lá de Ogum, acerta e previu a morte. Não viu nada. Ele falou que esse ator X ia morrer queimado no dia tal, em tal lugar, de tal forma? Não. Deixa a coisa em aberto. Cada um interpreta como queira. Cada um interpreta como queira. Já vou citar aqui um detalhe, que é mais do final, mas já aproveito que entrei na área, já falo já. Nostradamus, que tem milhões de seguidores até hoje. O que foi Nostradamus? Um grande metagnomo, um grande paranormal. Porém, vocês vão entender daqui a pouco. Tudo que Nostradamus fez de previsão, quando eu coloquei aqui na definição, independente de tempo, espaço e obstáculo, vocês vão entender depois que esse tempo existe um limite, uma margem de tempo. Então, dentro desta margem, Nostradamus acertou tudo. Por quê? Porque ele era realmente um dotado. Ele era um metagnomo. E fora dessa margem, Nostradamus não acertou nada. Como até hoje erra tudo. O livro de Nostradamus, escrito há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás, vocês estão acordados, isso é bom. Centenas de anos atrás, o livro dele, se vocês pegarem, se alguém tiver oportunidade de folhear algum, pode ver. Então lá dizem que está escrito que Nostradamus previa o fim do mundo para o ano 2000. Só que isso, fim do mundo, já havia sido divulgado que seria antes do ano 2000. Acontece que já passou da data inicialmente prevista, então resolveram prorrogar. Agora já tem cientista dizendo que não é 2000 não, é 3.500 e lá vai pedrada. Por quê? Por que isso? Porque Nostradamus não diz no livro dele que no ano 2000 o mundo vai acabar. Assim como ele diz que no século XX, isso está escrito, haverá uma grande tragédia, um grande mal na humanidade. Antes de entrarmos no século XX, no início da década, os cientistas diziam que seria a Terceira Guerra Mundial. Isso não muito atrás, não. 1980, 1970, todo mundo previa, através das centúrias de Nostradamus, que por volta de 1990, 1985, aproximadamente, teríamos a Terceira Guerra Mundial. Isso os cientistas previam. E diziam que Nostradamus falava isso. Não falava nada. Ele sempre disse de um grande mal. Como não estourou a Terceira Guerra Mundial e apareceu a AIDS, então todo mundo, Nostradamus sabia da AIDS. Não sabia nada. Não sabia nada. A coisa é relatada de uma forma ambígua, aberta. Cada um interpreta como queira. Então eu falo para vocês, hoje à tarde vocês terão uma surpresa. Certo? À tarde eu posso estar doente e não vir da aula. Você sabe, nossa, surpresa. Tá? Eu posso vir aqui e trazer um presente para vocês.
Ou pode aparecer uma pessoa aqui, um convidado especial. Fala, por que você não contou pra gente que era ele que vinha? Então você deixa em aberto. E aconteça o que acontecer, é surpresa. Eu posso me enroscar no microfone aqui e tomar um tombo. Então tudo é surpresa. Tudo é surpresa. Eu não estou dizendo o que vai acontecer. E esse é o tipo de língua, esse é o tipo de dizer que usam também os cartomantes, os tarólogos, os horóscopos. Tem pessoa que não sai de casa antes de ler horóscopo. Só tem a dizer uma coisa, lamentável e perdeu seu tempo. Se atrasou para chegar no serviço. Ainda se você bate cartão, vai ter um desconto merecido no salário. É atraso, perda de tempo. Ah, mas acertou. Ela disse que eu teria problemas naquele dia, eu teria problemas no campo afetivo. E naquele dia eu briguei com meu namorado. Ah tá, foi só aquele dia que você brigou com seu namorado na vida? A coisa é aberta, sem contar que algumas pessoas, já de mente um pouco mais fraca, que eu poderia dizer mais facilmente sugestionável, pode ler aquilo e direcionar o seu dia através daquilo. Correto? Problemas no campo afetivo. O namorado liga. Alô, alô. Por que você não veio aqui em casa ontem? Ah, o meu carro quebrou. Mentiroso de uma filha. Já começa a brigar com o namorado. Já está influenciada por aquilo que leu cedo. Foi sugestionada por aquilo. Depois pega e fala, nossa, o jornal acertou. Olha, eu acabei brigando com o namorado. Você brigou porque você quis. O jornal não acertou nada. Todos esses fenômenos aí manifestados por psigama são casuais e sua manifestação é livre. Então aí tem um outro fator. Independe da vontade humana. Então nós estamos cheios de gente que vem conversar com a gente, que se considera salvador da pátria. O que é isso? Eu sonhei que o meu pai tinha morrido. Como que você sonhou que seu pai tinha morrido? Eu sonhei que ele sofreu um acidente de carro, ele bateu o carro, e eu salvei a vida do meu pai. Como que você salvou a vida do seu pai? Eu tranquei o cadeado do portão, escondi a chave e não deixei ele sair de carro. Aí ele não bateu o carro e não morreu. Eu salvei. Não salvou nada. Salvou nada. Mas eu tive psigama e impedi que acontecesse. Você não teve psigama nenhuma. Porque se você tiver uma manifestação psigâmica, você não impede o fato que ocorra. Ele é casual e é livre. Ele independe de tempo. Por que ele independe de tempo? É uma faculdade ligada à alma. Para a nossa alma, assim como para Deus, não existe tempo. É uma linha contínua. Então você tem um sonho, por exemplo, nós estamos aqui. Você tem um sonho da qual você está visualizando algo nessa linha aqui. Não dá para você prever e dizer que vai ser daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 1 mês, daqui 3 meses. Porque para o nosso inconsciente, para a nossa alma, para Deus não existe tempo. Outra coisa, então você teve realmente psigama? Teve. Então você trancou o cadeado, seu pai não saiu de casa? Não. Daí o que aconteceu? Fui trabalhar, quando eu voltei, a casa tinha desabado e meu pai morreu soterrado. Então você pode ter tido sim uma psigama. Porque o detalhe, você teve a captação. Você pressentiu o detalhe, que era a morte, um acidente. Agora a forma como ele acontece já é acrescentado pela sua mente. Então não adianta você querer fechar. Caminho você acha que é esse. Não adianta você querer obstruir esse caminho para o fato não acontecer. Porque ele acontece por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ele é livre, é casual, não depende da nossa vontade. Então essa conversa de que fulano, beltrano, ciclano salvou vida de um, salvou vida de outra, conversa fiada, não salvou vida de ninguém. Você não teve psigama, você teve uma pseudo manifestação, uma falsa manifestação, e não uma autêntica, não uma verdadeira. A partir daí, esse fenômeno de psigama, ele é espontâneo, involuntário, incontrolável
não dependem da nossa vontade, e demonstram a existência da alma no homem. Isso já deu muita controvérsia e muita briga entre filósofos, entre teólogos, entre materialistas. Como que eu posso aceitar a existência da alma se eu nunca vi uma? Até isso nós já somos obrigados a ouvir. Então isso é um aspecto filosófico. Então primeiro a pessoa tem que compreender, resolver os problemas dela, aceitar filosoficamente, antropologicamente, a composição do ser humano, para depois estudar a parapsicologia. Não adianta ela querer brigar com fundamentações teológicas, filosóficas, contra os argumentos da parapsicologia. Então é um por vez. Por isso que a parapsicologia é uma ciência que complementa as demais. Se você não tem acesso às demais, você está começando de trás para frente. E daí você vai querer brigar de trás para frente. Não é uma postura, um ato muito inteligente, muito sábio. Então, a alma humana é uma coisa já comprovada. É uma existência inata, faz parte do homem. Desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo. Tanto é que esses fenômenos ditos misteriosos sempre aconteceram. Em toda a época, em todos os povos, por toda a história. Esses fatores aí, demonológicos, bruxaria. Na época da Inquisição, queimavam-se as bruxas em praça pública, que achavam que todas tinham parte com o outro lado. Já acontecia há muito, muito tempo. E não passavam de manifestações parapsicológicas, muitas vezes aliadas à psigama, com manifestações de psigama. Então acontece adivinhações, previsões, sensações estranhas. Desde que o primeiro homem esteve presente na Terra, começou a acontecer. Então é muita coincidência, que nós vamos ver na margem de casualidades, que as coincidências e a casualidade, ela tem um limite. Agora, desde que o primeiro homem aqui está, isso acontece, e ainda a gente duvida que é uma faculdade humana? Nós ainda insistimos em atribuir que é algo do além, que é algo do outro lado, que é uma mensagem que estamos recebendo de alguém que se foi. Insiste-se muito nessa teoria que não tem o mínimo de fundamentação. Nem teológica, nem teórica, nem parapsicológica, nem bíblica, nada, nenhuma fundamentação. A teoria espírita não tem nenhuma fundamentação, nenhuma base sólida. Apenas o argumento simples, consolador. A pessoa quer ser consolada e eles consolam. A pessoa quer ter uma mensagem de paz, eles dão a mensagem de paz. Eles não fazem nada além do que aquilo que você deseje, do que aquilo que você esteja buscando deles. Seguindo, a comprovação da existência de psigama se deu inicialmente, haveria necessidade, já se sabia, já era de conhecimento, de que os fatores, essas manifestações, aconteciam de forma espontânea, milhares e milhares, exemplos 1000. Nós nem temos tempo aqui de relatarmos todos os exemplos divulgados e comprovados. No livro do Padre Quevedo, A Face Oculta da Mente, ele tem em detalhes centenas de exemplos de casos que aconteceram desde a antiguidade até os dias de hoje. Casos comprovados de manifestação de psigama. Então esses são os casos espontâneos que acontecem com o ser humano. Mas haveria necessidade, além disso, de uma comprovação experimental. Então o Dr. Heine, com a finalidade inicialmente de apenas sondar, mas acabou sendo experiências que comprovaram a existência de psigama.
através do baralho Zener. O baralho Zener, para quem não conhece, é um baralho feito com figuras. Então ele tem 5 cartas de cada figura dessa aí, ó. São 5 quadrados, 5 círculos, 5 que representam um tipo de um sinal da cruz ou um sinal de mais na fórmula de adição matemática, 5 cartas com esse posicionamento de linhas onduladas e 5 cartas com esse desenho de uma estrela. No total são 25 cartas neste baralho. Dr. Heine, ao realizar essa experiência, essas experiências foram realizadas nos Estados Unidos, na Duke University. E muitos discutem essas experiências até hoje. De fato, eu acho que, de uma certa forma, cá entre nós, perderam muito tempo com isso. Usaram até demais isso aí. Não precisava tudo o que fizeram para comprovar a existência de psi-gama. Ainda mais que existiam os casos espontâneos chovendo a escolher. E eles ficaram 6 anos fazendo um trabalho a nível de laboratório com essas cartas. Como que foi feito esse trabalho? Eles realizaram em 3. Tinha o Dr. Heine, o Dr. Pratt e o Dr. Pierce, que eram estudantes de parapsicologia, um licenciado em psicologia, o outro licenciado em teologia, na mesma universidade. O Dr. Heine, que era uma pessoa de destaque, do alto escalão da universidade, então tinha a sala dele, afastado, retirado do campus central ali. Então foi distribuído um baralho. No caso aí, o Dr. Pratt ficou num prédio, o Dr. Pierce foi para um outro prédio, para um outro alojamento, cerca mais ou menos de 200 metros de distância um do outro. O Dr. Pratt ficou com um baralho aqui, embaralhou todo ele, colocou de cabeça para baixo, sem ver estas cartas, sincronizaram os dois o relógio e combinaram. Nós temos 1 minuto para virar a carta. Então tem 1 minuto. Em 1 minuto eu vou virar aqui a carta, deste monte daqui da direita, passar para a esquerda, e você tem 1 minuto para anotar numa folha de registro qual carta que eu estou virando. Sincronizar o relógio, então levaria, obviamente, 25 minutos para realizar a primeira tentativa, a primeira experiência. Isso foi verificado, isso foi feito. Foram analisadas essas pesquisas de investigação através do método quantitativo, através da observação dos casos espontâneos e através do método qualitativo. Foram convocados estatísticos de alta fama de diversos setores do mundo, professores formados nas principais universidades americanas, nas universidades europeias, para comprovar aquele fato. Primeiro, fazer um levantamento estatístico daquilo. E a que conclusões chegaram? Após aproximadamente 3 milhões de tentativas, eles concluíram que, estatisticamente falando, a probabilidade do acaso apontaria 1 para 5, ou seja, cada 5 cartas viradas pelo Dr. Pratt, Dr. Pierce poderia acertar 1 ao acaso. Ou seja, a cada 25 cartas viradas, o Dr. Pierce poderia acertar 5. Tá? Ali tem um pequeno equívoco, onde está 25 mil cartas. O esperado ao acaso seria até 5 mil, dentro da probabilidade estatística, e não 3.500 acertos. Seriam 5 mil acertos. Na realidade, foram acertadas 5.600 cartas. 600 a mais do que o previsto pelo acaso. Aí eu sei que vocês vão me perguntar, mas se o fenômeno é espontâneo, é involuntário, é livre, é casual,
Eles fizeram de hora marcada. Eles se reuniram em determinado horário, não foi previamente de hora marcada. Porque eles passaram nada mais, nada menos do que 6 anos fazendo essas tentativas. Não era um negócio que pegava ali 5 minutos, corria ali, vamos fazer, voltava. Não. Os caras 6 anos se dedicando a isso, só parando para almoçar, jantar e dormir. Quer dizer, aí muitos questionam, então não podiam ser muito bem da ideia também, né? 6 anos fazendo isso, por isso que eu acabei de colocar no início, que exageraram, não precisava tudo isso. Mas, em todo caso, como usaram na investigação do método quantitativo, queriam quantidade. E quantidade, ninguém pode duvidar de uma coisa que foi feita durante 6 anos. Foi 6 horas, não foi 6 minutos. Então a manifestação psigâmica foi comprovada e se comprovou a existência de psigama, a existência desta faculdade no homem, desta faculdade da alma humana. A partir daí se começou a detalhar o assunto. Então começou-se decifrar, começou a entrar dentro de psigama e esclarecer cada ponto dela. Partindo do geral para o específico, para os pontos individuais. Primeiro deram a definição e depois foi se pesquisar individualmente cada aspecto. Então eu disse na definição que ela prescinde, não depende de obstáculos prescinde dos obstáculos estes físicos. Nada que seja físico atrapalha a psigama, uma manifestação de psigama. Ou seja, montanha, parede, cadeira, porta, elevador, edifício, prédios, residências, casas, nada atrapalha, nenhum obstáculo atrapalha. Então, se colocar uma pessoa na frente, uma parede na frente, um tapume na frente, nada atrapalha. E ajuda também não. Não atrapalha e não ajuda. Ah, mas existem casos aí comprovados de que a pessoa adivinhava, ficava-se com um fio de cobre lá no fundo e outro segurava o fio aqui na ponta, outro segurava o fio lá na ponta e adivinhava-se o pensamento da outra. Aí não se comprova a manifestação psigâmica, porque há um contato físico direto com o objeto. Então, hiperestesicamente, você pode captar. Esse é o fenômeno chamado de cumberlandismo. Se vocês não viram, vão ver com o Vitor. Viram já. Cumberlandismo é adivinhação por contato. Isso é hiperestesia, é fenômeno extranormal, é sensorial. Não depende de psigama. Então o objeto não atrapalha e não ajuda em nada. Distância. Descobriram que a distância não interferia em nada em psigama. Fosse 200 metros, 300 metros, 400 metros, 2 quilômetros, ou fosse 3 mil, 10 mil, 30 mil quilômetros. Experiências feitas com pessoas nos Estados Unidos e outras pessoas em submarino, no mar Mediterrâneo. E os resultados, os mesmos, do que se tivesse 200, 300 metros. Independe da distância. Também não aumenta nem diminui o resultado. Até agora, a única coisa não comprovada, portanto não seremos céticos, não comprovar, algo que não é comprovado, nós não podemos defender, não podemos aceitar, mas também não podemos, vamos dizer assim, negar. É negado porque não foi comprovado. Então, algo que vocês não têm nenhuma comprovação, não vai ser aceito, obviamente. Mas pode um dia ser comprovado? Pode. Aí a parapsicologia vai rever os seus dizeres e os seus conceitos. Mas até hoje não foi provado. O quê? Fora do âmbito terrestre.
Então, manifestação psigâmica envolvendo a Terra e outro planeta. Lua, Marte, Júpiter. Ah, mas a NASA fez um trabalho lá que provou que existe psigama. Espera um pouquinho. Abre parênteses. Os astronautas que foram para a Lua e participaram dessa pesquisa, nasceram na Lua? Foram criados na Lua? Foram gerados na Lua? Então eles levaram todo o conhecimento no inconsciente dele da Terra para lá. Não se prova. Prova sim que não há distância, como nós já colocamos aqui. Agora provar que isso é uma comunicação ou é uma manifestação psigâmica da Terra com a Lua, da Terra com Marte, não prova. Para isso ser provado precisaria existir alguém que tivesse vivido lá, sido criado lá, nascido lá, que não tivesse qualquer ligação, nem ancestral, com alguém daqui. Porque nós vimos que o inconsciente coletivo traz os fatores herdados através do inconsciente coletivo. Traz os arquétipos, traz a ligação até com o mundo animal. Então não adianta você querer quebrar uma carreira, levar alguém para lá, não adianta, existe a ligação. Então não há comprovação até hoje de nenhuma manifestação psigâmica fora do âmbito terrestre. Não há. O que aconteceu lá, houve essa manifestação, mas quem estava na Lua era terrestre. Era humano que estava lá. Nascido, criado, vivido, educado aqui, no nosso mundo. Então não dá para servir como parâmetro. E com relação ao tempo, como o psigama é ligado ao homem, e como todo poder humano é limitado, não é infinito no seu alcance dimensional, possivelmente essa limitação na distância se deve também a psigama, aos limites do homem. E, dentro do aspecto tempo, quando nós dissemos aí, inclusive eu citei Nostradamus aqui, disse que mais adiante nós complementaríamos, existe em psigama, ela prescinde do tempo. Porém, dentro de algo que foi definido pelos parapsicólogos, um chamado prazo existencial, entre aspas. O que é esse prazo existencial? É um período através do qual, dentro deste período, o inconsciente humano seria capaz de ter acesso de uma forma direta, livre, casual, espontânea e voluntária. Fora deste período, aí já não haveria mais estes recursos do inconsciente. Aí haveria essa limitação. E que período é este? Este período que é dado o nome de prazo existencial. Por que prazo existencial? É um prazo mais ou menos da existência de um convívio, de um contato do ser humano com as suas gerações. Ou seja, mais ou menos 2 séculos. Mais ou menos 2 séculos. Entre passado e futuro. Então vejam vocês, o nosso inconsciente é capaz de saber, ter acesso a dados, a conhecimentos, a fatos de mais ou menos 200 anos. Isso envolvendo entre passado e futuro. Então 100 anos para cá e 100 para cá. Mais ou menos. Então você é capaz de ter uma manifestação psigâmica de um fato que vai se suceder daqui a 100 anos. Pode acontecer. Como você pode ter tido uma manifestação psigâmica de um fato que aconteceu há 100 anos atrás. Também pode acontecer. Por que mais ou menos 2 séculos? Essa margem aí de mais ou menos é bem no mais ou menos mesmo. Ela é bem flexível. Porque ela embarcaria as gerações.
Então esse é um número concluído em mais ou menos médio de cada geração. Então uma família aqui está a cadeia. A cadeia está aqui formada. Aqui seria o adivinho. Adivinho, vamos colocar entre aspas aí, seria a pessoa que está tendo uma manifestação psigâmica. Pessoa que está tendo aquela manifestação. Aqui teve o pressentimento de que algo ia acontecer. Ela pode ter essa captação aí, eu falei 100 anos, tá? Aqui, ó, o filho, do filho dele, adiante, até o avô dele. E para trás, do filho do adivinho, ou seja, o pai dele, e dos netos. Então, dentro dessa cadeia aí, como que acontece? Eu posso captar, aqui estou eu, tá? Então, o meu pai, vamos imaginar aqui, vive até 60 anos. Meu avô também até 60 anos. Meu filho até 60 anos. E meus netos até 60 anos. Um exemplo, tá? Eu também até 60 anos. Nesta cadeia aqui, a margem lá seria 3 séculos. Por que 3 séculos? 6 vezes 5, 30, 300. 300 anos. Então depende esse valor aí de mais ou menos 2 séculos do tempo de vida que cada um aqui da família tenha. Que é o tempo que você teria acesso para estar havendo essa captação. Tudo isso é feito pelo nosso inconsciente. Não é nada programado por nós, não precisa digitar nada, não precisa apertar nenhuma tecla, não precisa gravar em disquete. É tudo, vamos dizer assim, memoriamente falando, computadorizado e arquivado. Então eu aqui sei de fatos, inconscientemente, tá? Que o meu avô viveu e passou quando ele tinha 12 anos de idade na infância dele. Como vou saber de coisas que o meu neto vai viver na vida dele? Mas como isso? Casualmente, de forma livre e espontânea. Nada é provocado, nada é fomentado. Por quê? Mais uma vez eu volto naquela linha. Na linha da vida perante Deus, perante a alma, não existe tempo. É uma continuidade. Então, dentro dessa continuidade, dentro dessa linha, eu estou aqui, meu filho está aqui, meus netos estão aqui, meu pai aqui, meu avô estava aqui. E vai mais para trás, é claro. Bisavô, tataravô, mas daí já foge do nosso limite. Foge desse nosso limite, porque até hoje não foi comprovado nenhum caso além dessa margem. Por isso eu falei de Nostradamus. Dentro desta margem, Nostradamus adivinhou e acertou tudo. Preciso. Fora dessa margem, ele errou tudo. Não acertou nada. Também preciso. Não. Hipótese alguma. Hipótese alguma. Porque o contato é feito indireto. Indireto. O inconsciente do seu pai já captou do seu avô, você já captou do seu pai, o seu filho capta do seu, é indireto. Porque é o que eu acabei de falar aqui. Nós somos limitados. Nós somos limitados. Se você vai captar dentro de uma cadeia infinita, você vai chegar até os seus ancestrais. Você herda fatores, mas captar tudo é impossível, porque nós humanos somos limitados. Alguns defendem a teoria que talvez Deus tivesse criado esta faculdade psigama no homem, justamente com esta finalidade que você coloca. Que o homem tivesse acesso a tudo, domínio de tudo, poder de tudo, ou seja, seríamos um super-homem. Seríamos uma super máquina. Só que por que isso não foi colocado em prática? Precisamos perguntar para Deus. Provavelmente pelas divergências do mundo e pelas proporções que a humanidade tomou e seguiu. De livre e espontânea vontade. Então nós podemos captar isso dentro dessa margem que foi limitada. Fora disso, até hoje não existiu nenhum caso comprovado. É como eu disse. Com o tempo isso pode ser comprovado?
Pode até ser que apareçam casos assim. Então a ciência vai reformular e vai ampliar mais esse espaço. Quem sabe com o tempo chegue até o tataravô. Pode ser. Até o bisavô. Pode ser. Hoje, comprovadamente, os fatos, tá, vão até aqui. Vejam vocês, o nosso computador que nós trabalhamos todo dia, lembrando aquela aula do inconsciente que eu falei, ele tem limite. Apesar de ser uma coisa fantástica, ele suporta um número X de memórias em cada programa. Se você cede o programa dele, o que acontece? Pifa. Você perde o que você tinha colocado. Ele tem limite de programa. É 100 programas em cada um ali. Você passou do 100 e esqueceu de mudar de programa, perdeu aquilo lá. Então a nossa mente, apesar de ser 1 milhão de vezes mais aprimorada que qualquer computador junto, qualquer 10 milhões de computadores juntos, também é limitado, porque nós somos finitos. Nós somos de carne e osso, nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Então nós não podemos nos comparar e queremos colocar uma coisa infinita na nossa mente. Não, ela também é finita. Ela também tem fim. Tá? Agora que existe acesso, existe. De uma forma indireta existe esse acesso. Dentro ainda, dando sequência aqui. Após esse prazo aí, eu relatei presente, passado e futuro. Correto? Então, dentro de presente, passado e futuro. Agora nós vamos começar algo que nós denominamos e chamamos divisão prática. Por que divisão prática? Estão lembrados que no início eu disse, vão surgir muitas perguntas querendo saber o que é isso, que fenômeno é esse, o que é isso, o que é aquilo. É muito difícil saber precisamente o que é um e o que é outro. Sendo assim, a divisão é prática. Então, quando o caso parece ser, você classifica como tal. É uma forma prática de subdividir os fenômenos. Obrigado. Então, aqui estamos. Psigame tempo. Relatei aqui passado e futuro. Entendam bem, talvez seja difícil e complicado entender uma coisa. Por que a divisão é prática? Se eu acabei de falar que para a alma humana, para o inconsciente humano, para Deus não existe tempo, como que nós estamos falando aqui em presente, passado e futuro? Então é isso que muitas vezes instiga a pessoa. Só que nós, humanos, enquanto vida, vivemos o presente, o passado e o futuro. Nós vivemos em função do tempo. Tanto é que eu sei que daqui 10 minutos no máximo a aula tem que acabar. Então nós vivemos em função do tempo. Nós temos esse acesso, conscientemente. Então aqui, em termos práticos, quando se tem o conhecimento direto do presente, é denominado e classificado de simulcognição. Simulcognição. Esse é o nome dado para quem tem uma manifestação de psigama com conhecimento direto de algo presente. Ou seja, o objeto do conhecimento e o conhecimento são simultâneos. Eu tenho uma manifestação nesse exato momento de algo que está acontecendo agora. Não envolve nem passado nem futuro. É simultâneo, é no momento. Isso é denominado simulcognição. Com relação ao passado, a faculdade, esta é a faculdade de conhecer diretamente, em determinado momento, um acontecimento do passado, algo que já tenha acontecido. O objeto do conhecimento é o anterior ao acontecido. Então este é chamado retro. De volta, retrocognição. E o mais importante deles, e até o mais comum, o que mais ocorre com o ser humano,
é a pré-cognição, que muitos chamam de previsão, outro nome que é usado, premonição. O pessoal usa muito o termo premonição. Premonição não quer propriamente dizer a mesma coisa aqui. São alguns autores que usam essa terminologia, mas não seria a forma correta. Mas é o que quer dizer. Quando esses autores usam premonição, na realidade eles queriam dizer isso aqui. O que é? É o conhecimento direto de algo futuro. Algo que ainda irá se suceder. Algo que ainda irá acontecer. Ou seja, o objeto de conhecimento é posterior ao conhecimento. Esse objeto vai vir sempre depois. O fato ainda vai se suceder. Esse é o mais comum. Dentre as manifestações psigâmicas, este é o mais comum. Entre presente, passado e futuro, esse é o que comumente mais ocorre. Mas por que ele comumente mais ocorre? Porque existe essa questão embaixo que eu denomino aí, comprovação. Apenas a pré-cognição pode ser comprovada de forma científica. As outras duas, a retro e a simulcognição, não podem ser comprovadas. Por quê? Pelo simples aspecto. A pré-cognição é o conhecimento direto do futuro. Então você tem como comprovar. Ah, eu tive uma pré-cognição hoje. Sonhei com determinada coisa assim, assim, assim. Tá bom. Vamos tomar nota do que você sonhou e vamos aguardar. Passou o tempo, pum, aconteceu aquilo que você tinha sonhado. Você teve uma pré-cognição, está aqui comprovado. Passou o tempo, não aconteceu aquilo, você teve uma falsa pré-cognição. Não foi uma pré-cognição verdadeira. Pode ser até outros fenômenos, mas pré-cognição não foi. E com relação, primeiro, à retrocognição, que é o conhecimento direto do passado. Aqui tem uma ambivalência aí, um ponto de discórdia. Primeiro, esses acontecimentos passados, se existir algum vestígio, o que é vestígio? Efeitos, restos, livros, alguma coisa que comprove aquilo, como que eu vou saber se o conhecimento foi realmente do passado e não dos vestígios naquele momento e deduzido pelo talento do inconsciente? Por exemplo, eu tenho um livro em casa que me fala das coisas que aconteceram no ano de 1920. Como que eu vou saber se eu estou tendo uma manifestação psigâmica do passado, do ano de 1920 que aconteceu, que eu estou captando, ou se é alguma coisa daquele livro ali que eu estou captando naquele momento? Tem como eu saber isso? Tem como eu distinguir isso? Não. Então, se tem vestígio, se tem alguma coisa que pudesse comprovar, isso aí já coloca em dúvida a retrocognição. E o oposto? E se não tem vestígio nenhum? Se não tem testemunha, não tem livro, não tem nada? Como que eu vou saber se é verdade ou se é imaginário? Pode ser fantasioso da minha mente. Não tenho como provar. Então, se eu provo, é um dilema. Se eu provo, não dá para saber se é verdade ou se é de algo presente. Se eu não provo, não vou nunca descobrir. Então, a retrocognição, ela é aceita pela parapsicologia de forma prática. Então, os casos que parecem ser relacionados ao passado, você classifica-os como retrocognição e basta. Porque se você for tentar comprovar, você não vai chegar à conclusão. E simulcognição, a mesma coisa. É o conhecimento direto do presente, de algo que esteja sucedendo no exato momento. Como que eu vou saber se esse conhecimento é de algo que se sucede no momento e não talvez uma pré-cognição tida em época anterior e que se manifesta somente quando o fato está ocorrendo? Pode acontecer isso? Pode. Por exemplo, eu posso ter tido uma pré-cognição há um ano atrás e essa pré-cognição ter ficado ali estática, estacionada no meu inconsciente, e quando o fato em si acontece, eu ter uma pseudo-simulcognição? Pode. Então, na realidade ali, não dá para eu saber se está sendo uma captação daquele momento,
algo que eu estou tendo aquela manifestação do presente mesmo, chamado como simulcognição, ou se já é uma pré-cognição, um conhecimento do futuro, que eu já tive numa época anterior lá atrás, e que está se manifestando somente agora. Então também não dá para comprovar. Então quando o fato também parecer ser uma manifestação no presente, nos basta classificarmos como simulcognição. Então temos essa divisão e essa classificação em termos práticos. Apenas para concluir, o nosso tempo aqui está escasso, então eu só vou citar as falsas pré-cognições e depois nós podemos detalhar mais essas falsas pré-cognições, até com exemplos, no debate à tarde, se ficar alguma dúvida de alguma delas que não esclareça bem. Tudo isso que vocês estão vendo ali, ó, até o número 8 lá em cima, e embaixo, até o número 6, são fatos que podem ocorrer, que são confundidos com manifestação de psigama, com pré-cognição, e na realidade não são. Então a pessoa acha que teve, mas não teve. Então, primeiro lá, as causas ditas normais. Primeiro aspecto que mais acontece é o truque, esperteza, imprecisão de estilo, a casualidade, a paremnésia, a inibição, a sugestão ou autossugestão e os crimes por heterossugestão. E também existem causas parapsicológicas. O que seriam essas causas parapsicológicas? Na maior parte das vezes, são fenômenos extranormais, fenômenos sensoriais que são confundidos com os paranormais. Então, neles se inclui a hiperestesia, o hipe, o talento inconsciente, e esses outros três, autoscopia e heteroscopia, que são fenômenos provocados pela sensibilidade humana, muitas vezes acompanhados de alucinação visual, que acompanham e fazem parte, muitas vezes, do dia a dia do ser humano. E ele confunde isso com fenômeno paranormal, com psigama, com pré-cognição. Então não tem nada a ver um com o outro. Por isso que eu disse no início que a margem disto acontecer é pequena. Aqui nós estamos falando de forma abundante, dando muita ênfase, então representa uma coisa alastrante, alarmante, mas não é. Outro detalhe apenas para encerrar. E à tarde nós voltamos falando sobre os fenômenos de psigama de ordem telepática, as telepatias. Nós vamos falar à tarde, vamos dar uma ênfase às telepatias, que também é ligada à psigama. Todos esses fenômenos aí que nós falamos, relatamos, pré-cognição, simulcognição, retocognição, toda e qualquer manifestação psigâmica é dada em pessoas, em circunstâncias especiais. O que é isso? Pessoas que estejam atravessando algum problema físico, emocional, orgânico, metabólico, qualquer tipo de problema que a pessoa esteja atravessando é suficiente para provocar uma manifestação. Isso quando de forma mais assídua. De forma esporádica, espontânea, uma vez na vida, outra na morte. Acontece com todo mundo, porque é uma válvula de escape da sobrecarga do nosso inconsciente. Então não é para se alarmar. Aconteceu todo dia, começa a repetir e a coisa se tornar abundante, precisa de ajuda e precisa de uma orientação e às vezes, em muitos casos, até de um tratamento, de um acompanhamento, que isso aqui deve ser cessado. Isso não deve ser provocado, fomentado. Isso acontece quando acontece de forma natural, espontânea, casual e livre. Nunca provocada. Por quê? Quanto mais se provoca, mais você perde o acesso e o controle perante aquilo. Correto? À tarde nós continuamos, damos sequência aqui e falando a respeito dos fenômenos telepáticos.